meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal, um projeto do Grupo de Fraternidade Espírita André Luiz, que traz para esse mês de agosto, agosto com o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos vem clarear muitas ideias antes cobertas por véus do homem velho, de um Deus punitivo, que era essa a interpretação que se dava antes. Então vem Jesus nos mostrando que o Evangelho e que Deus, o verdadeiro Evangelho, e que Deus é amor em plenitude. E embasados nisso, a gente traz a temática do Evangelho de Jesus, fé inabalável, que é um estudo feito por Allan Kardec, em conjunto com os Espíritos de Luz da Pleiade do Cristo e o Espírito da Verdade, trazendo para a gente essas reflexões e fazendo cada vez mais a nossa trazer a nossa compreensão a que viemos, para onde vamos, mas o ideal é como conviver, como viver aqui com o nosso semelhante e com aqueles que às vezes entramos em desalinho, Então eu trago aqui essa mensagem de Emmanuel, através da mediunidade de Chico, no livro Mãos Marcadas, é um extrato desse livro, com o título de Cérebro e Coração. O cérebro, em verdade, articulará leis que disciplinem os povos, comandará arrojadas experimentações científicas e alargará os benefícios da indústria, plasmará lições filosóficas e religiosas das mais elevadas importância na marcha evolutiva da consciência, medirá a distância em plenos céus, comporá maravilhas com os méritos da palavra e tecerá os primores da arte, conquistará o domínio do espaço, erguendo o homem à condição de triunfo do mundo, de triunfador do mundo, e supervisionará todas as iniciativas da criatura na subida ao plano superior. Entretanto, no coração reside a força criadora do ser, e consome através dele, e somente através dele, flui a generosa fonte de amor, que gera a beleza e glorifica as bênçãos da vida. Jesus falou acima de tudo ao coração humano, porque se o cérebro é garantia do progresso na Terra, o coração é a estrela que brilha para que a humanidade se integre vitoriosa na luminosa comunhão com Deus. Então, tendo isso como base, para a gente já pode pensar nessa questão da fé, a fé raciocinada trazida por Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos mostrar que seja uma fé raciocinada, mas que ela não seja fria. Eu trago algumas analogias, a gente vai anexar a essa nossa exposição 2 vídeos simples, mas de entendimento muito profundo, para a gente, para que a gente possa refletir um pouco mais e fixar esses conhecimentos. E eu lembro, o que me vem agora é o seguinte: vamos ver um médico,
o médico, ele recebe o paciente mostra a ele, ou demonstra, fala para ele o que está sentindo. Ele faz toda uma análise, já tem base, né, do que possa ser, pede para ser feito alguns exames. Trazido esses exames, ele passa o remédio, né, e dá uma estimativa de uso desse remédio e também uma estimativa de tempo para o efeito e a cura dessa doença. E aí, diante disso, é um raciocínio lógico. Ele estudou sobre isso, né? Tanto é que ele virou muitas vezes doutor no assunto medicina. Já aquele que não conhece o processo, ele leva aquela fé no que o médico está falando. Então vem dois olhares do mesmo assunto. De um lado a fé, do outro lado o estudo. A doutrina espírita vem trazer, através dos espíritos, da Pleiade do Cristo, e através também do Espírito de Verdade, sendo o próprio Cristo, as informações do alto, para que nós possamos entender a nossa realidade sem perder a fé. Eu falo para alguns amigos que eu ainda não, nessa época que estamos passando, né, eu ainda não adentrei ao campo da fé. Da fé sem ser raciocinada. Porque a partir que a gente vai estudando, a gente vai vendo a nossa trajetória aqui nesse planeta, né? A gente vai vendo que não é cessada a nossa evolução, né? Estamos a pleno caminho evolutivo. Segundo a doutrina espírita, isso é uma lógica racional aos seres humanos e às leis divinas. Não há regresso, nós não regredimos. A gente até estaciona, pode passar uma linha, né, um tempo linear estacionado, mas não regride. Nessa condição, a gente entende que não há retrocesso, né? Pode até haver estagnação, mas retrocesso não. E no caminho da fé raciocinada, a gente busca no Evangelho, no Novo Testamento, né, na passagem do centurião. Esse centurião tem um de seus soldados acometido por uma doença. E, como a gente sabe, existia um domínio grande dos romanos, né, naquela época, aos povos. Mas nessa comunidade havia harmonia entre o centurião, os soldados, e a comunidade, né, os judeus. E as próprias pessoas, compadecidas com a questão do soldado, né, procuram o Cristo para que ele possa promover um milagre entre aspas, né? A gente vai entender por que isso. Para com eles, para com aquele soldado. Então, desse conjunto de pessoas vem o centurião e conversa com o Cristo, explicando a ele, né, que ele não é digno de recebê-lo em sua casa. E olha que um centurião, soldado romano, um centurião romano, falar com um judeu, né, é muito inusitado, porque era um povo muito austero, com muita austeridade, na verdade, para com o povo. Mas ele já, né,
entendendo um processo mais elevado da criação, sabia que não era um princípio de domínio, mas de melhor comunhão dos povos, união. E nisso ele procura o Cristo e fala com ele, com toda a sua humildade, toda a sua fé, né, no Cristo, e pede para que ele cure o seu soldado, ali mesmo, à distância, que às vezes a gente fica tão esmorecido com algumas realidades, né, fantasiosas na verdade, que a gente esquece da oração e do poder que ela tem, né, que não existe limite de uma prece. A gente pode estar do outro lado da lua, do lado escuro da lua, como fala, né, alguns discos de Pink Floyd. A oração chega até lá e até transpassa, né? O universo é pouco para o poder de uma oração. Então ele pede ao Cristo, né, que ele ordene que o seu soldado fique bom. E o Cristo pede para ver o soldado e ele diz: eu vou formar com as minhas palavras, certo? Não, Senhor, daqui mesmo. Eu sou o chefe, o líder dos meus soldados. E se eu, mesmo aqui, e ele distante de mim, eu disser faça isso, ele faz. Se eu disser faça aquilo, ele faz. Então, Senhor, sendo tu quem és, o Senhor que és, né? Basta ordenar e ele ficará bom. E o Cristo olha para ele e diz que de toda a Galileia, né, foi onde ele achou a maior fé, foi naquele centurião. E o soldado é curado. Porque a gente vê que todas as curas que o Cristo fez, todos os milagres, ele não atribuiu a ele os milagres. A cada um ele disse: a tua fé te curou. A cura de dentro para fora. E claro que o Cristo é um facilitador muito grande, né? Sob a égide de Deus, da misericórdia divina, está o seu trabalho, né? Então, esse é o princípio de uma fé raciocinada. E é dentro desses estudos que a gente vai vendo grandes exemplos da humanidade, por onde passamos, exemplos bíblicos, que nos faz reflexionar a fé, mas mais ainda, sobre como Cristo agia. Em nenhum momento ele agia com frieza, mas com determinação, né? Com profundo entendimento das causas humanas, em nenhum momento com desamor. Eu vou dar uma pausa agora para a gente ver um vídeo, né, simples, para depois a gente voltar para o nosso raciocínio. O que foi, filho? Acordou tão cedo hoje? Tá triste? É que eu não consegui dormir direito. É um problema da escola, mas eu não quero falar disso agora. Tem certeza? Quem sabe a mãe não ajuda? Tenho. Só um milagre pode me ajudar agora. Bom, se não quer falar, não tem problema. Mas mesmo assim eu vou te ajudar. Afinal, mãe é pra essas coisas. Aqui está um método infalível para resolver problemas difíceis. A sua avó que me deu. Resolve até problema de unha encravada de elefante. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Você tem que usá-la com sabedoria. Aff, essa daí, depois de ver o Homem-Aranha, ficou assim mesmo. Pense bem na sua questão, em todas as possibilidades de solução. E só então abra a caixa. Mas, e se não funcionar? Aí, só com reza braba mesmo. Mas de coração. Eu vou trabalhar agora. E quando eu voltar, quero que você me conte tudo o que aconteceu. Filho! Oi, mãe. E aí, filho, como foi lá na escola? Conseguiu resolver seu problema? A caixinha te ajudou? Nem precisou, mãe. Eu consegui resolver. Que maravilha, filho! Ô, mãe, eu preciso te avisar. Na verdade, o que a vovó te deu, você perdeu. A caixa estava vazia. Não perdi, não. Isso foi exatamente o que sua avó me deu. E tenho certeza que ajudou você a resolver seu problema. Você estava tão desesperançoso que achava que o seu problema não tinha solução. Tava mesmo. Nessas horas, ter uma caixinha mágica que resolve todos os nossos problemas parece algo incrível, né? Com certeza. Só que na vida, as soluções não são mágicas e as respostas não vêm de bandeja. Tá, mas não era mais fácil você dizer isso tudo e pronto? Tinha que vir com caixinha velha herança de vó? É que quando eu te dei a caixinha, automaticamente a sua fé se renovou. Você parou para pensar nas suas possibilidades, acreditando verdadeiramente que resolveria o problema. E aposto que até recorreu à reza braba quando ficou frustrado de ver que a caixinha estava vazia. Aff, mãe sabe tudo mesmo, né? E eu sei também que se eu só chegasse e te dissesse para rezar, você ia falar para mim assim: pô, mãe, mó chata você, né? Nada a ver isso aí. Para você ver, filho, que nossa fé deve ser ativa, nunca deve adormecer, porque ela é um dos nossos canais de comunicação com Deus. Como Ele vai ajudar a gente se obstruirmos esse canal? Verdade. Nossa, agora parece até bobo, mas eu tava tão focado nesse problema que não conseguia pensar em mais nada. Eu percebi. Então não devemos nunca nos esquecer de Deus e sempre manter a fé que Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sempre nos ampara. Não precisamos de caixinhas ou milagres. Precisamos de Deus sempre. E você estava tão preocupado que nem a louça do café você lavou. Acho bom você fazer isso logo. Senão você arruma outro problemão aí, desse você não vai escapar nem com reza brava. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Passado então o vídeo, até um pouco engraçado para que a gente possa descontrair um pouco, a gente entende que não mais precisamos de amuletos, mas também compreende aqueles que ainda precisam
de uma imagem para reflexionar o seu pensamento para ser canalizado ao alto, né? A necessidade de cada entidade religiosa que tenha algo impregnado nisso, algumas em imagens, outras no Alcorão, outras na Bíblia, né? Como amuleto, como a verdade ali absoluta. A doutrina espírita ela não vem cessar, né? Essas outras religiões, não vem como que se diz, minimizar, né? Pelo contrário, né? Vem enaltecer cada uma, porque cada uma nos traz a nossa ligação com Deus, à medida de cada um, né? Ao que cada um tem como princípio de entendimento a respeito de Deus. E vem respeitar cada religião. Não vem acabar com as outras religiões dizendo que é a dona da verdade. Ela vem nos dar princípios que toda religião é válida, desde que leve o homem à sua origem, que é Deus. E dentro dessa fala, voltando para a questão da fé raciocinada, eu vou trazer agora esse outro vídeo que é pela Federação. Ele é mais animadinho assim, para a gente fechar, né, a nossa conversa fraterna de hoje, tá bom? Logo após o vídeo a gente volta a falar e fazer o encerramento. E aí, galera do bem? Que papo é esse de fé raciocinada? Quando a gente escuta falar de fé, normalmente é sobre aquele sentimento inabalável, que mesmo que evidências apontem o contrário, a confiança naquilo continua. As pessoas têm fé em coisas que não sabem explicar, mas mesmo assim acreditam. Então, isso seria fé? Eu escutei alguém pedir um milagre! Eu quero ouvir um ah! Tá quase lá. E quando a gente pensa em algo raciocinado, é algo que tem lógica, que faz sentido, que a gente pode duvidar e obter explicações. Sou o Todo-Poderoso, o Todo-Gostoso, o Indestrutível Mushu. Essa é demais, né? Meus ancestrais mandaram um lagartinho pra me ajudar? Então, como seria uma fé raciocinada? A gente está acostumado a pensar que fé e raciocínio não andam juntos. Isso porque, por muito tempo, o que as religiões pregavam se opunham aos avanços da ciência. Então, acreditar nas descobertas científicas era negar essa fé, ao mesmo tempo que manter a fé era negar o progresso da ciência. As duas coisas não andavam juntas. Pobre Galileu. Mas esse embate não é mais necessário. E aí vem o que chamamos de fé raciocinada. Para o Espiritismo, fé e razão não precisam andar separadas. Pelo contrário, andam juntas. Tanto a ciência quanto a religião são asas do conhecimento humano. Uma estuda as leis do mundo material e a outra do mundo moral. E se as duas áreas são criações de Deus, uma não pode negar a outra, certo? As leis de Deus são as leis da natureza, o que rege o universo, os dois planos da vida e a nossa evolução. Quanto mais essas leis estiverem em harmonia, mais perto estaremos de entender essas leis. No livro Consolador, Emmanuel nos fala: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, ter fé não é dizer que eu acredito, é dizer que aquilo faz sentido, sem ir contra a ciência. Mas qual o problema de sentir ou crer em algo sem grandes explicações, pelo simples fato de acreditar? Nenhum! Talvez isso não te faça mal, e você precise de alguns rituais ou elementos que, mesmo sem motivo racional, te ajudem a se concentrar para fazer uma prece, por exemplo. Mas e quando essa fé promove guerras? E quando essa fé incita o preconceito? E quando essa fé ilude outras pessoas? E quando essa fé engana os outros? Ter uma fé raciocinada é passar por um processo lógico em que você explique aquilo para si mesmo e aquilo faça sentido para você.
sem desafiar os seus conhecimentos e sem ofender a sua razão. O que significa também que a fé não está e nem precisa ser atrelada a nenhuma religião. Ela ultrapassa a religião, ela é a sua conexão direta com as leis de Deus. Leis que fazem sentido, que regem o universo, incluindo a descoberta de que a Terra não é o centro do universo. A ciência e a fé não são inimigas, porque as duas têm o mesmo princípio, a mesma causa primária. Quando a fé encontra a ciência e quando a ciência considera a fé, as duas andam juntas e se aproximam mais rápido da verdade. E tudo aquilo que separa as duas, ou já separou na história da humanidade, são pedrinhas da nossa evolução, que mostram a nossa deficiência de entender as leis divinas. Como dizia Louis Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Pense nisso! No que você acredita, mas não faz tanto sentido para você? Pesquise, se informe. Veja se realmente há um motivo para você pensar assim, ou se existe uma explicação melhor para tudo isso. Para saber mais sobre o que nós acreditamos, se inscreva no canal da FEB TV e acompanhe os vídeos. Toda quinta-feira sai um vídeo novo da minha Nada Mole Encarnação. Então até semana que vem! Então, passado o vídeo, né, um pouco mais elevado para a gente possa descontrair um pouco, eu trago para agora, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa, após a exposição de hoje, no capítulo 19, né, ver sobre a fé que transporta montanhas. Tem aqui a nota do Kardec, né, diz o seguinte: eis porque ela, a fé, né, não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, que a gente possa entender, né, que as leis de Deus são imutáveis porque elas são perfeitas. Né? Elas são perfeitas. E por mais que venham as adversidades, né, deste planeta, da vida, que nos faz às vezes duvidar um pouco sobre tudo, né? Eu até estava comentando que assim, você tem o direito de discordar, né? Direito, então você discorda, você pode discordar do seu pai, você pode discordar da sua mãe, você até discorda de Deus, mas não é porque você está discordando que você está com a razão. Então a gente consegue entender que Deus é tão sublime que nos dá o livre-arbítrio, o poder do raciocínio, de até arguí-lo de forma menos criteriosa, né? Sem embasamento, ele sabe disso, mas respeita o livre-arbítrio nosso, porque ele nos deu. Então, cedo ou tarde, a gente tem que entender qual é o objetivo divino para com a humanidade. Que objetivo é esse? Se nós fomos criados por Deus, que é todas as qualidades, o qual a linguagem humana pode caracterizar, elevada à enésima potência, porque nós não temos palavras para descrever Deus. Nós ainda não temos, porque ainda somos seres muito físicos, né? Muito materialistas. Quando a gente for se depurando, os nossos sentidos vão ampliando e a gente vai conseguindo ter menção da dimensão do que é Deus. Então, e não há pressa para isso. Deus não tem pressa. Agora, nós que temos que estar no caminho, né, e tentar não parar, tentar não estagnar. Porque se nós somos filhos de Deus, que tem todos esses atributos que nós antes falamos, né, elevado à enésima potência. Então, nós não fomos feitos para o fracasso. Se nós fôssemos feitos para o fracasso, Deus não seria Deus.
Nós somos fragmentos divinos. Dentro do meu corpo e meu espírito é parte de Deus, como também o meu corpo faz parte de Deus. E nessa perspectiva a gente pode entender seriamente, né, que estamos fadados à perfeição. Você pode não comungar agora, né, não associar o seu creio, a sua crença a essa evolução diante de tantas coisas ruins que a gente vê no mundo. Mas eu posso lhe dizer que nós já fomos piores e que todo esse mal que existe, que a gente vê no mundo, não passa de 1%. São dados que a gente pode ter adquirido em outras leituras, né? Mas a humanidade está cada vez melhor. Por incrível que pareça, está cada vez melhor. Porque diuturnamente nós somos bombardeados por informações que nos chocam. Porque segundo a própria doutrina espírita, o próprio Allan Kardec diz que o mal, ele é escandaloso. O bem, ele é velado. Né? Isso daí já é tema para outra exposição, outros até seminários, né? E o que parte para o nosso princípio é isso: confie em Deus. Né? Quando o seu entendimento falhar, que aí sim entre a fé em Deus, né? Sabendo que Ele nos ama infinitamente, certo? Eu creio que aqui a gente possa encerrar deixando um quê de quero mais, uma pulguinha atrás da orelha, para que possamos então procurar literaturas, procurar entender mais, né, sobre a nossa espiritualidade, sobre nós mesmos, né, para que possamos ter um dia a dia melhor, mais consciente, com menos sofrimento. Que Jesus abençoe cada um de vocês em seus lares. Esse momento principal é justamente essa, a vinda do Cristo aos nossos lares, porque, segundo o próprio Cristo, Ele nos falou que onde houvesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, né, no nome dEle, Ele estaria presente. Então, deixe Cristo entrar em nossos lares, certo? No nosso dia a dia, nas nossas ações, sempre reflexionando, que se fosse comigo, né? Então, uma boa noite a todos, uma excelente semana ainda, né? E que não sejamos frios, né? Que a gente possa agir com entendimento e com amor ao próximo, porque esse é o verdadeiro intuito da doutrina espírita, que nós amemos uns aos outros, que a gente possa instruir uns aos outros, né, perante o amor do alto, o amor de Deus. Assim seja, meus irmãos, até um próximo encontro.